Olá, começa agora o programa Cientistas do Brasil, produzido pela Univesp TV. Aqui você conhece um pouco mais o pensamento de pesquisadores brasileiros sobre a atividade científica e o impacto da ciência que eles fazem sobre a sociedade. Nosso convidado de hoje é o físico Luiz Davidovich, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é membro da Academia Brasileira de Ciências, da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos e da Academia de Ciências do Mundo em Desenvolvimento. Pesquisador na área de física quântica, Davidovich faz parte do grupo que demonstrou pela primeira vez uma medida direta de uma propriedade sutil do mundo quântico, chamada de emaranhamento. Boa noite, professor. Boa noite. Para entrevistar Luiz Davidovich sobre a carreira dele e suas principais pesquisas, está conosco a jornalista Mônica Teixeira, que é a coordenadora geral da Univesp TV. Professor, o Ederson acabou de falar na abertura sobre uma propriedade sutil do mundo quântico chamada emaranhamento. Primeiro, o que é o mundo quântico? Acho que a gente poderia começar por aí. Então, eu acho que talvez seja bom começar até pela origem da palavra quântico. Não é? Por que a gente diz que a física quântica é a física do mundo microscópico, né? O mundo das pequenas partículas, o mundo dos átomos, né? Dos elétrons. Isso vem do início do século XX, quando se percebeu que certas quantidades que se acreditavam que podiam variar continuamente, de fato tinham uma característica discreta. Por exemplo, a luz, que até o final do século XIX era considerada uma onda, percebeu-se no início do século XX que podia ser considerada como constituída de corpúsculos, chamados de fótons. Então aparece aí um caráter discreto da luz. Discreto no sentido de descontínuo. Descontínuo. Né? E daí vem o nome quantum. Quantum significa, está associado a essa ideia de discreto, de você ter quantidades de energia, né? Associadas a esses corpúsculos da luz. Um pouco mais tarde, se viu que outras quantidades também que se considerava serem contínuas tinham também esse caráter discreto. Por exemplo, a energia de um átomo. Né? A energia de um átomo não pode ser qualquer uma, né? Então ela também tem um caráter discreto e o nome quantum foi também associado. A energia de um átomo não pode ser qualquer uma. Não pode ser qualquer uma. O que quer dizer isso? Significa que se você tem um elétron num átomo, né, os níveis de energia desse elétron são uns níveis determinados. E o elétron não pode ter uma energia entre eles. Justamente, quer dizer, por isso que é descontínuo. É descontínuo. Tá. Né? Então, essas foram as descobertas feitas no início do século XX, sobre esse caráter discreto do mundo microscópico. E daí veio o nome quanta, né? Os quanta de luz. Né? Isso foi uma descoberta extraordinária no início do século XX. E, de fato, os jovens, porque eram jovens, os jovens que se envolveram nessa descoberta ficaram jovens, perplexos. Gente de 20 anos, assim. 20 e poucos anos. Tá. Né? A gente ouve nomes assim, de pessoas envolvidas que tiveram uma participação importante. Bom, Einstein, certamente, né? Heisenberg, né? Dirac. Né? Eram jovens de 20 e poucos anos. Schrödinger era um pouquinho mais velho, nessa época tinha 30 e pouquinhos anos. Né? Então, eram jovens que, de repente, percebiam que a natureza era muito diferente daquilo que tinha se imaginado há poucos anos antes, né, deles estarem envolvidos com essas descobertas. E o trabalho desses jovens foi fascinante. Né? Eles descobriram um mundo novo, e é interessante que eles descobriram esse mundo novo sem nem pensar em possíveis aplicações. E eu acho que isso dá uma ideia para a gente também da história da ciência, de como é que a ciência se desenvolve. Mas o senhor, deixa eu interromper, o senhor, quando está pesquisando, o senhor está pensando na aplicação? Olha, particularmente eu não. Há cientistas que trabalham pensando nas aplicações e é importante ter os dois. Claro. Né? Agora, a dinâmica de desenvolvimento da ciência é uma dinâmica de interação constante entre essas duas partes. Se todos os cientistas pensassem só nas aplicações, né? Ou se nenhum dos cientistas pensasse em aplicações, nós não teríamos a riqueza que nós temos hoje. Mas eles, no começo do século XX, não estavam pensando em aplicações. Olha, o pessoal que estava trabalhando com a mecânica quântica realmente não pensava em aplicações.
Para eles era uma coisa maravilhosa descobrir essas propriedades tão interessantes do mundo quântico, entre as quais o emaranhamento. E o emaranhamento fascinou pessoas como Schrödinger, como Einstein. E essa propriedade representa o que a gente chama de correlação entre propriedades de partículas que podem estar distantes uma da outra. E correlação significa que a propriedade de uma partícula está ligada à propriedade da outra. Tá. Mas as correlações previstas por essa nova física, física quântica, são muito mais fortes do que correlações previstas pela antiga física clássica. São correlações que não podem ser explicadas pela física anterior. Mas essas correlações, espera um pouquinho. Então, o emaranhamento, o senhor está dizendo que são essas correlações. Isso. Mas quaisquer duas partículas de luz, quaisquer dois fótons, têm correlações entre si? Não necessariamente. E essas correlações são propriedades bastante sutis da física quântica, como já foi mencionado, que, de fato, não são incomuns no mundo em que a gente vive. São bastante comuns, mas não estão necessariamente presentes. Agora, detectar essas propriedades não é um problema simples. Mostrar que existe emaranhamento não é um problema simples. E tanto não é simples que, em 1935, houve um artigo famoso, do Einstein, junto com Podolsky e Rosen, colocando o dedo na ferida, mostrando que o emaranhamento levava a propriedades anti-intuitivas do mundo quântico. Houve artigos importantes também do Schrödinger, que foi um dos fundadores da física quântica, em 1935. E só em 1964, 30 anos depois, 30 anos depois, é que apareceu um trabalho do John Bell, que trabalhava no CERN, lá na Suíça, mostrando que era possível fazer experimentos que permitiam detectar essa propriedade. Mas então, pera um pouquinho. O que o senhor está dizendo é que o emaranhamento, então, é conhecido também ali desde o começo do século. É conhecido, certamente, desde 1935, que as propriedades sutis do emaranhamento são conhecidas desde 1935, mas durante 30 anos, achou-se que essa propriedade talvez pudesse ser explicada com a física que se tinha antes. Entendi. Que essas correlações entre propriedades de partículas distantes poderia ser explicada através de variáveis que a nova física quântica não abordava, não incluía, e que eram chamadas de variáveis escondidas, justamente por isso. E houve discussões intensas, filosóficas. Havia mesas redondas, incluindo físicos, cientistas sociais, filósofos, que queriam saber se o mundo era determinista, como apregoava a física clássica, ou era probabilístico, como dizia a física quântica. Mas a física quântica é probabilística. Ela é probabilística. Quer dizer, as coisas não são, digamos, elas podem ser que estejam acontecendo aqui, não é isso? O que a física quântica diz é que o que nós podemos prever são as probabilidades de resultados quando a gente faz uma medida sobre o sistema. A gente, em geral, não pode dizer precisamente qual vai ser o resultado. Eu queria mostrar uma figura que nós temos aqui. O que representa essa figura, Luiz? Então, essa figura mostra um átomo de hidrogênio. Bem. No centro, nós temos o núcleo do átomo de hidrogênio, que esse lugarzinho aqui, próton, é a bolinha vermelha lá no centro. Mas isso é a imagem do átomo? Não, ou é isso uma é imagem... uma simulação. Tá. Isso é uma simulação. Tá. E em volta nós temos uma nuvem. Isso aqui, né? Essa região mais clara. Isso, essa nuvem está associada ao elétron, que antes dessa imagem se achava que era como se fosse um planeta orbitando em torno do núcleo do átomo. O próton seria como o Sol e o elétron como um planeta orbitando em torno do Sol com uma trajetória bem definida. Então, quer dizer, eu peguei essa figura porque me parece, claro que você me corrija, por favor, mas que o elétron tem uma probabilidade do elétron estar aqui, não é isso? Mesmo. Então, essa nuvem mostra, de fato, uma distribuição de probabilidade para o elétron. Ela nos diz apenas que o elétron tem uma certa probabilidade de estar em qualquer uma dessas, qualquer ponto dessa região. Ao contrário que é a região daquele azul modelo dessa planetário figura. Ao contrário do modelo planetário que havia antes. Então, o modelo planetário, digamos, era determinístico. Isso.
Quer dizer, você poderia determinar onde está o elétron, isso enfim. mesmo. Isso, a física clássica era determinística. E a física quântica diz, tem esse lado probabilístico. Está por aqui. Está por aqui. Se a gente fizer uma medida, tem uma chance de medir o elétron num certo ponto, num outro ponto, né? E essa probabilidade é dada por essa nuvem que está em torno do próton. Veja só a diferença, né, entre a imagem clássica e a imagem quântica, que é muito mais abstrata, né? É difícil de pegar com a nossa intuição do mundo cotidiano, né? E foi isso que deixou os cientistas da envergadura de um Einstein perplexos, né? Ele não gostava do caráter probabilístico da mecânica quântica. Ele até comentou uma vez, né, que Deus não jogava dados, né? E isso acompanhou os cientistas durante muito tempo, entender esse caráter probabilístico da física quântica. Foi só o emaranhamento tem a ver, desculpe. Sim, o emaranhamento tem a ver com isso, é uma previsão dessa teoria quântica, que é probabilística, né? E que diz que quando eu meço uma partícula aqui, né, eu não posso prever qual o resultado que eu vou obter. Por outro lado, se ela está emaranhada como outra partícula, existe uma forte correlação entre o resultado da medida aqui e o resultado da medida lá. Em outras palavras, embora eu tenha situações em que eu tenha completa ignorância sobre o resultado da medida que eu vou obter para essa partícula e completa ignorância sobre o resultado que eu vou obter sobre a outra, existe uma certeza nesse sistema. E a certeza está na correlação dessas propriedades. Eu posso ter um conhecimento global sobre o sistema, as duas partículas sendo um sistema, tendo um total desconhecimento sobre a situação de cada partícula. O Schrödinger falava sobre isso. Ele tem um texto que ele disse, né, que nesse fenômeno do emaranhamento é possível ter um conhecimento global sobre o sistema, total, aliado a um desconhecimento total sobre o estado de cada parte do sistema. E ele complementava, e é esse o fantasma que vem nos assombrar continuamente. Veja a situação de perplexidade desses famosos cientistas em relação a esses fenômenos que são extremamente sutis. Mas então, o fantasma assombrou você? Porque o que é que levou você a... Certamente, certamente. Todo físico que trabalha nessa área tem o mesmo sentimento de perplexidade. De espanto. De espanto, né? E que fascina, que nos atrai, né? E que acaba virando uma paixão. Né? É muito fácil, né, quando se trabalha nessa área, ser um cientista apaixonado. Né? São problemas intrigantes e apaixonantes. Então, o que me atraiu para essa área foi isso, foram essas questões que eu queria entender. Né? Então vamos dizer, esse espanto seu, essa sua perplexidade sua e de muitos cientistas frente a esse mundo tão diverso, né, do nosso cotidiano, ele acaba gerando então uma vontade de saber, digamos. Isso, uma vontade muito grande de entender esses mecanismos sutis de funcionamento da natureza. Né? E o físico é atraído para isso, não somente na física quântica, mas o físico que estuda outros sistemas da natureza, né? E aí podem ser sistemas tão complicados como, por exemplo, né, o movimento das massas de ar na atmosfera. E eu acho que vocês já tiveram no programa um físico, né, que se dedicou a isso, o Carlos Nobre, que estuda problemas extremamente complexos de previsão do clima e que envolve uma física extremamente sofisticada. Mas a vontade de entender a natureza, né, é muito grande, né? E é muito absorvedora. Então, e na sua vida pessoal e profissional, como isso apareceu, essa vontade de aprender? Ou como foi seu encontro com a física? Olha, apareceu de uma forma curiosa. Eu estava no ginásio e aí eu vi um anúncio no jornal de um curso por correspondência de rádio e televisão. Juro. E achei interessante, resolvi fazer esse curso. Né? E funcionou bem. Eu recebi as apostilas em casa, recebi o material para montar rádios. Era um curso à distância. Exato. Né? E, aliás, é interessante perceber, né, que essa tecnologia de curso à distância existe há muito tempo aqui no Brasil. Né? Eu acho até interessante
olhar esses casos, porque eu acho que foram casos de muito sucesso, exemplos de sucesso. E hoje em dia eu ainda encontro pessoas que trabalham em outras áreas, até diferentes das ciências exatas, e que me dizem, olha, eu fiz também esse curso por correspondência. Outro dia encontrei um amigo meu que também tinha feito esse curso. Né? E é um curso de rádio e TV, muito bem. É um curso de rádio e TV. Então fiz meu rádio, é uma maravilha, né? Você pega aquelas peças, era rádio a válvula naquela época, né? Então fiz um rádio, fiz um transmissorzinho, né, que funcionava, né? Entrava no rádio de casa, né, fazendo uma transmissão, imitando o repórter, né? Enganando meu avô, né, que transmitindo uma notícia pelo rádio com o meu transmissor, ele ficou assustado com a notícia que eu dei, mas logo explicaram para ele, olha, isso é o Luiz que está lá fazendo travessura, né? Muito bem. Acontece que esse curso me deixou curioso, porque tinha uma parte lá de corrente elétrica, como é que os elétrons fazem, né, provocam essa corrente elétrica, e eu queria entender como é que isso funcionava. De fato, esse curso de rádio e televisão me motivou a estudar outras coisas, a estudar o que era um átomo, o que era um elétron, e foi por aí. Aí eu encontrei livros de divulgação científica muito interessantes e que me estimularam muito, né? Como, por exemplo, um livro do Infield e do Einstein sobre a evolução do conceito de campo na física. Né? Livros do George Gamow, né, sobre a relatividade, né? Um livro dele muito bonito chamado 1, 2, 3, Infinito. Né? Então eram livros de divulgação. Enfim, são livros de divulgação, mas escritos por físicos que foram muito importantes. Muito importantes, grandes cientistas. Né? E fiquei muito motivado com a ciência. Né? Mas no vestibular ainda fui fazer vestibular para engenharia e para física ao mesmo tempo, né? Porque eu estava um pouco tímido, indeciso em relação a tomar esse passo que podia ter repercussões, por exemplo, salariais importantes. Né? A carreira de engenheiro, então, era vista... Era vista como uma carreira mais promissora que a carreira de físico. Né? Então fiz os vestibulares para engenharia, para física, né? E achei que podia seguir os dois cursos ao mesmo tempo. Né? Então comecei o curso de engenharia, comecei o curso de física. Agora tive a sorte de, ao fazer o curso de física na PUC do Rio, ter logo de início um fantástico professor, o Pierre-Henri Lucy. E as aulas dele eram apaixonantes. Ele subia em cima da mesa, ele pulava, ele berrava, ele gesticulava. E não usava PowerPoint, né? E não usava PowerPoint. Exatamente. Não usava PowerPoint. Né? E não se restringia tampouco somente ao cuspe-giz. Isso. Né? Eram aulas impressionantes. Né? E o Pierre-Henri Lucy foi decisivo também. Depois de 2 semanas eu resolvi, olha, não vou fazer engenharia, vou fazer só física, é isso que eu quero fazer. E por que você escolheu a PUC do Rio? Você era bom aluno, Luiz? Olha, eu era bom aluno. Né? E na época que eu fiz o vestibular, isso foi final de 1964. E em 1964 foi um ano determinante na história do Brasil. Né? Houve o golpe militar. Né? O golpe militar foi extremamente prejudicial para a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Universidade do Brasil, era antes a Universidade do Brasil, foi muito prejudicial para os cursos lá. E isso também foi importante na minha escolha pela PUC. Entendi. Né? A PUC ficou mais protegida, pelo menos nesses primeiros anos, né, da ditadura militar. Então, essa foi a razão da escolha. O Pierre, eu me lembro bem dele, para mostrar como é que pode ser um bom professor. Teve uma vez que um aluno fez para ele uma pergunta. Professor, por que a Lua não cai sobre a Terra? Se há gravitação, por que ela não cai sobre a Terra? E o Pierre imediatamente respondeu, olha, as respostas dele eram tão marcantes que eu me lembro delas até hoje. Ele começou a gritar dizendo, mas ela cai o tempo todo. Agora, cai e descreve essa trajetória, é feito uma pedra que a gente joga cada vez mais longe, né? E ele berrava isso. Então, nunca mais nenhum aluno esqueceu que a Lua cai sobre a Terra o tempo todo. Né? E essa trajetória dela é uma trajetória de queda, de fato, só que ela nunca encontra a superfície terrestre. Né? Então, acho que esses primeiros professores que a gente encontra são, de fato, muito importantes na escolha profissional.
E a partir daí, no início da sua carreira, você se formou então, em 68, digamos. Isso. Aí, né? E como você chegou à quântica? Então, Porque não foi imediato, não, né? não foi imediato já, porque já no curso da universidade eu gostava muito dessa disciplina de física quântica. Eu lia coisas por fora das aulas, né? Eu gostava muito. Né? E terminando o bacharelado na PUC, eu comecei o mestrado lá e antes de terminar o mestrado, também por razões políticas, né? Eu fui expulso da universidade. Certo? Muito bem. E aí fui para os Estados Unidos. Por militância política. Por militância política. A militância era uma militância a favor da democracia, vou deixar bem claro, né? Contra a invasão da universidade pelos militares. Né? E por causa disso, eu fui expulso da PUC e fui para os Estados Unidos. Fui para a Universidade de Rochester, onde encontrei um outro professor altamente inspirador, o professor Moisés Nussensweig, que orientou minha tese de doutorado lá e que me atraiu para a área de ótica quântica. E a área de ótica quântica, que é estreitamente relacionada ao laser, né? E também tem problemas muito ligados à área básica de física quântica. Sim. Então foi a área de minha escolha, em função disso. E daí, ainda não chegamos no emaranhamento. Ainda não chegamos ao emaranhamento. Então, isso, você foi do laser para o emaranhamento? Isso, então, a minha tese de doutorado na Universidade de Rochester foi sobre o decaimento de átomos. Átomos excitados, né, eles perdem a sua excitação. O que é um átomo excitado? Então, por exemplo, você pode pegar um átomo de hidrogênio, né, mandar, por exemplo, um feixe de laser em cima dele, né, ou fazer ele colidir com outro átomo, e com isso, né, ele ganha energia. Como eu já mencionei antes, essa energia não pode ser qualquer energia. Você tem certas energias que o átomo pode ter, mas ele passa da energia mais baixa que tem para uma energia mais alta. E fica com essa energia. Ele não fica muito tempo com essa energia, ele decai. Decair significa que ele perde essa energia, mas ao perder essa energia, ele emite luz. Emite um fóton. De fato, ele emite um fóton de luz. E a minha tese de doutorado foi o estudo desse processo dinâmico, pelo qual o átomo perde sua energia e emite um fóton. Os detalhes da dinâmica desse processo. E desde então eu tenho me interessado muito por essa dinâmica de processos de decaimento. De maneira mais geral, a gente pode dizer pela dinâmica pela qual o ambiente influi no sistema que está sendo estudado. E o ambiente, Sim. no caso do átomo, representa o que a gente chama de campo eletromagnético, no qual o átomo está imerso. E é esse ambiente que faz com que o átomo decaia e emita um fóton. Tá. A partir daí eu estudei outros sistemas que decaem e comecei a ficar interessado no efeito do ambiente em sistemas que a gente chama de macroscópicos, grandes. No mundo quântico a gente tem propriedades como, por exemplo, a de um elétron poder estar, a gente fala assim, não é muito preciso, mas a gente diz assim, um elétron pode estar em duas posições ao mesmo tempo. Né? É um fenômeno quântico, porque é probabilístico. É feita aquela nuvem que a gente viu no átomo. Né? Aquela nuvem mostra que o elétron podia estar em qualquer posição, naquela região, naquele volume em torno do átomo. Né? Ao medir, a gente localiza ele numa certa posição. Mas antes de medir, ele pode estar em qualquer região. E a pergunta é por que a gente não vê isso no mundo clássico? Né? Por que eu falando aqui, né, estou localizado aqui, sentado em cima dessa cadeira, e não estou espalhado pela sala numa nuvem? Né? Então eu comecei a me interessar por essa questão. Né? É interessante, porque essa questão, ela é a questão também contraintuitiva, né? Certamente, certamente. É uma questão... Por que alguém se perguntaria a respeito de não estar sentado em cima de uma cadeira e sim estar espalhado? Isso, então por que essa pergunta? Então veja, a pergunta, eu vou lhe mostrar na verdade que essa pergunta pode surgir naturalmente para quem tem conhecimento das propriedades lá desse mundo microscópico. E a ideia é a seguinte, nós somos constituídos de átomos, de elétrons, né? Nós somos um monte de átomos. E às vezes eu brinco assim, nós somos um monte de átomos que pensam sobre si mesmos e tentam se explicar. Né? Então cá estamos nós, né, um monte de átomos tentando achar explicações para eles mesmos. Muito bem. Esses átomos não são localizados.
Os elétrons em torno dele não são localizados, são nuvens, estão no interior de nuvens. Daquele jeito ali, digamos. Então, como é que a gente explica que um monte de átomos, que cada um deles não é localizado, possa formar um conjunto que, afinal de contas, está muito bem localizado? Uhum. Como é que se dá isso? O Einstein tinha uma pergunta também motivada pela mesma preocupação, que uma vez ele formulou para um amigo dele, o Abraham Pais. Estavam os dois caminhando pelos jardins do Instituto de Estudos Avançados de Princeton e conversavam muito sobre física os dois. Aliás, o Abraham Pais tem uma linda biografia do Einstein, cujo título é Sutil é o Senhor, né? E está traduzida para o português. Então, numa hora, o Einstein falou assim para o Abraham Pais: será que a Lua está lá quando nós não estamos olhando para ela? Uhum. Então, a que o Einstein estava se referindo? O Einstein estava dizendo, se é a medida do elétron que localiza o elétron, e antes disso ele está numa nuvem, então se nós não olharmos para a Lua, ela não está localizada. Deve ser uma nuvem, então ela não está lá. Só no momento que eu olho para a Lua é que eu a localizo, através dessa medida, que é olhar para ela, né? E aí ela fica localizada. Então essa não é uma preocupação grande do Einstein. Então, e qual é a resposta para essa pergunta? Então a resposta é interessante. A resposta é que o que localiza a Lua, o que nos localiza aqui, é exatamente o efeito do ambiente. É o ambiente que localiza os objetos grandes. Porque o ambiente faz medidas sobre esses objetos o tempo todo. A Lua está sendo iluminada, na verdade, pela luz do Sol. O fato dela ser iluminada significa o quê? Que tem fótons que saem do Sol e que batem na Lua, não é? E são refletidos, alguns deles, e aí nós vemos a Lua. O fato do fóton ser refletido, ou da luz ser refletida pela Lua, é uma medida que a gente faz sobre a Lua. De fato, não a gente, o ambiente faz sobre a Lua, independentemente de nós estarmos lá ou não. Não precisa estar o observador lá, o próprio ambiente está fazendo a medida. Nós aqui estamos sendo medidos ao tempo todo, não só pela luz que está incidindo sobre nós, né, mas pelos átomos do ambiente que esquentam o nosso corpo, felizmente, né? E caso contrário, imagina, no espaço cósmico, né, nós nos congelaríamos talvez rapidamente. Pela falta de átomos Pela batendo, falta de um ambiente que esteja contribuindo para nos aquecer. Claro que tem a nossa energia interna também que contribui para isso, mas nós temos esse ambiente com o qual nós entramos em equilíbrio, né, e que faz com que aqui em São Paulo, no inverno, a gente tem que colocar um casaco até para nos proteger do efeito do ambiente. Né? Muito bem. Então é o ambiente que nos localiza. Então o efeito do ambiente também é esse, não é só fazer átomos decaírem, mas é localizar esses objetos grandes, esses objetos macroscópicos. E eu comecei a me interessar por essa questão. A gente chama isso, tecnicamente, o limite clássico da física quântica. Como é que a gente concilia os fenômenos que a gente vê no mundo macroscópico com a descrição de fenômenos microscópicos que a física quântica fornece. Bom, a partir daí eu tomei contato com vários trabalhos feitos na área de computação quântica. Veja só os caminhos. Há essa expectativa de que se possa um dia construir computadores que utilizam esses efeitos sutis da física quântica, como o emaranhamento, né? Essa nuvem, né, não localizada das partículas. Né? E é muito importante entender o efeito do ambiente sobre o computador quântico. Porque assim como o ambiente nos transforma em objetos bem localizados e clássicos, o ambiente também pode transformar rapidamente um computador quântico em um computador clássico. Isso eu não entendi. Então, olha só. O computador quântico é baseado justamente nessas propriedades sutis do mundo quântico. Tá bem. O emaranhamento, essas correlações fortes entre objetos microscópicos, é um ingrediente importante na computação quântica. O computador quântico está sendo pesquisado pelas promessas que ele oferece de resolver alguns problemas muito mais rapidamente que os computadores que não funcionam, por exemplo, com emaranhamento, com essas correlações fortes. Se um ambiente transforma objetos como nós, em objetos clássicos, né, localizados, esse mesmo ambiente você pode mostrar que ele faz sumir essas correlações quânticas que existem no computador quântico. No momento que elas somem, que elas desaparecem, que elas decaem,
o computador quântico se transforma no computador que a gente já conhece, o computador clássico, e perde essa potência extra que ele teria para resolver problemas especiais. Bom, isso é um problema. É um problema, mas esse problema fez com que eu me aproximasse dessa área, porque eu já estava tratando de problemas relativos ao efeito do ambiente sobre esses objetos macroscópicos. Então, o computador quântico é um belo exemplo de objeto grande afetado pelo ambiente. Então, eu comecei a tratar desses problemas. Para encerrar a nossa entrevista, eu queria perguntar, e qual foi a maior, vamos dizer, a maior alegria ou a maior descoberta que você fez na sua vida nesse mundo, nessas linhas de pesquisa? O que é que mais, digamos, deslumbrou você? Porque você falou em paixão no começo. Isso. Então eu imagino que haja deslumbramentos na sua vida profissional. Certamente algo que de fato me apaixonou e me deslumbrou de certa forma foi a possibilidade de interagir fortemente com experimentos, de pensar em propostas que verificam aspectos extremamente sutis da física quântica e ver essas propostas realizadas em experimentos. Tive experiências desse tipo colaborando com o pessoal na França, da École Normale Supérieure, Escola Normal Superior, na França, em Paris, e que realizaram alguns desses experimentos sobre exatamente o limite clássico do mundo quântico. Então nós, em colaboração com eles, nós pensamos em experimentos que poderiam testar esses limites clássicos da física quântica, e esses experimentos foram realizados, e confirmaram as previsões teóricas. São experimentos muito difíceis de realizar, confirmaram as previsões teóricas. Mostrando que o emaranhamento, por exemplo, existe. Nesses experimentos realizados em Paris, ainda não. Lá eles mostraram que esses objetos deslocalizados perdem a deslocalização, ou melhor, ficam localizados sob o efeito do ambiente. Sim. Isso é que foi mostrado lá em Paris. Mais tarde, até usando essa experiência de interagir com grupos experimentais em Paris, tive a oportunidade de interagir com grupos experimentais na Universidade Federal do Rio de Janeiro. De fato, nós fizemos um laboratório lá. Contratamos experimentais de primeira linha, como o Paulo Henrique Souto Ribeiro, o Steve Walborn, o Cláudio Len César. São 3 experimentais contratados lá e que trabalham em áreas de fronteira da física quântica. O Cláudio fazendo experiências de armadilhas de átomos, são átomos que são presos e cuja temperatura é reduzida a uma quantidade muito pequena. E o Paulo Souto Ribeiro e o Steve fazendo experimentos sobre emaranhamento. E aí o laboratório já não estava lá num outro continente, mas estava do meu lado. E essa foi uma experiência extremamente apaixonante, extremamente enriquecedora. Juntos, com Paulo Henrique Souto Ribeiro, com Steve Walborn especialmente, fizemos propostas de experimentos envolvendo estados emaranhados de fótons. São fótons que têm essa correlação muito forte. E esses experimentos levaram à primeira medida direta do emaranhamento e, mais recentemente, levaram ao estudo experimental do efeito do ambiente sobre o emaranhamento. Foram também experimentos pioneiros. Esses experimentos saíram em revistas muito conceituadas, como a Nature, depois tivemos 2 artigos publicados na revista Science. E foi fascinante não só trabalhar na proposta do experimento, como seguir também o experimento, e finalmente ver um resultado que mostrava pela primeira vez um efeito drástico, de fato, do ambiente sobre o emaranhamento. Muito obrigado pela entrevista. Cientistas do Brasil faz agora um intervalo rápido. No próximo bloco, uma conversa sobre as pesquisas mais recentes da física quântica. Até já. O programa Cientistas do Brasil está de volta. Nosso convidado hoje é o físico Luiz Davidovich, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A partir deste bloco, ele conversa com 2 outros especialistas em física, Paulo Nussensweig, do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, e Marcelo Nobel, do Instituto de Física Gleb Vatagen, da Universidade Estadual
de Campinas. Menciones, a ideia agora é a gente explicar um pouquinho como que se faz essa pesquisa desse mundo tão pequeno, que é o mundo quântico. Professor Paulo, como é que o senhor investiga, que tipo de investigação o senhor faz e como é que o senhor consegue compreender, consegue visualizar essas coisas? Microscópio, de que maneira? Ok. Bom, instrumentação. Tem várias maneiras. Né? Tem maneiras de se investigar simplesmente com papel e caneta. Tem maneiras de investigar usando ferramentas computadores para realizar simulações, como foi mostrada uma simulação do átomo de hidrogênio. E temos várias maneiras de investigar experimentalmente esse mundo. Tipicamente, nós no nosso laboratório utilizamos lasers para investigar, por exemplo, sistemas atômicos, em que, através de variações na frequência do laser, nós podemos ver diferentes respostas do sistema atômico, investigando diretamente, por exemplo, os níveis de energia que o Luiz mencionou. Nós podemos fazer experiências também investigando, simplesmente detetando luz com fotodiodos e observando uma corrente elétrica devido à incidência de luz e, através das propriedades dessa corrente elétrica, inferir propriedades da luz, por exemplo, para investigar esse mundo, as propriedades de emaranhamento, por exemplo, nesse mundo quântico. Você está dizendo, então, de uma medida indireta, né, Paulo? Estou falando de medidas indiretas. Essas medidas, em geral, de que vocês estão falando aqui, são medidas indiretas, é isso? Não são sempre indiretas. Nós temos medidas indiretas, mas nós temos também medidas diretas. Sim. Então, foi perguntado um microscópio. Nós não investigamos átomos com microscópios de bancada. Sim. Okay? Mas, hoje em dia, nós temos dispositivos de microscopia que permitem manipular e investigar átomos individualmente. Mas como é que faz individualmente se é tudo probabilístico? Bom, então voltamos, né? Primeiro, nem tudo é probabilístico. Tá bom. Né? Então há coisas que existem, vamos dizer. Estão ali, né? Olha, eu acho que a mecânica quântica nos ensinou a tomar muito cuidado com palavras como realidade, existência. Né? Então nós tendemos a falar dessas coisas com uma certa precaução. O que a gente pode dizer é que há várias coisas que não são probabilísticas. Então, por exemplo, o Luiz mencionou armadilhas para átomos. Nós hoje somos capazes de aprisionar átomos individuais em armadilhas eletromagnéticas e nós somos capazes de, espalhando luz por esses átomos, observar, aí sim, diretamente, fazer imagens desses átomos. Isso pode ser feito com átomos carregados, então você arranca, por exemplo, um elétron do átomo, você tem um íon. Tá. Isso pode ser feito também com átomos neutros. Quer dizer, se você tem um elétron, um átomo aprisionado, se você joga a luz nele, essa luz vai bater nele, digamos, é um fóton, é isso? Quer dizer, vai deslocar ali. Se você conseguir, através da relação que existe entre a frequência da luz e a energia de fótons individuais, se essa frequência for tal que a energia dos fótons corresponder a uma diferença de energia entre dois estados atômicos, você excita o átomo, portanto você passa de do estado de menor energia para um estado mais excitado e, subsequentemente, esse átomo vai se desexcitar. Ele vai decair, como o Luiz disse no começo. Exatamente. Nesse processo, o fóton incidente tem uma direção dada do laser, né, que você utilizou. O fóton espalhado, ele vai ter uma direção diferente. Agora, então, se você conseguir, o senhor disse, é uma tentativa e erro? Há uma possibilidade de não se conseguir ou se consegue? Não. Já se sabe como conseguir? Ok. Nós já conhecemos, no começo era tentativa e erro, isso se chama espectroscopia. Né? Você incide com luz sobre os átomos, você varia a frequência da luz
e você procura aquela frequência na qual você tem um efeito. Você descobriu o que a gente chama de uma ressonância atômica. O átomo responde a uma determinada frequência. Uma vez que você já conhece essa frequência, você obviamente vai diretamente nessa frequência. Então, para fazer imagens de íons, por exemplo, o que se faz é incidir com luz de uma dada frequência conhecida e procurar em volta luz espalhada. Então você dispõe um detetor e você manda vários fótons sobre esse átomo. Esse átomo vai espalhar vários fótons, alguns você vai detectar. Com isso você tem uma imagem. Seria interessante destacar, eu acho que, bom, já se sabe da ideia dos átomos aí desde os gregos, né? Os gregos já tinham a ideia dos átomos e é justamente daí que vem o nome. O que é interessante é que o avanço que a física, a ciência de uma maneira geral fez no século XX é realmente impressionante, né? E acho que tem essa beleza, né? Não necessariamente você precisa ver o átomo. Realmente ver um átomo, a gente conseguiu de fato ver, talvez ainda um pouco indiretamente, só no final aí do século XX. Mas mesmo sem ver, havia provas definitivas que os átomos existem desde o começo aí do século XX, pelo menos, né? Que essa é a beleza de poder ter um belo experimento bem projetado, bem planejado e poder interpretar a partir dos resultados o que está acontecendo lá dentro. Né? Então, eu acho que independentemente desse de ver. É isso. Exatamente. Que Então, por exemplo, tem um experimento que é clássico, né? Bom, tem vários, né? Mas em particular, como o Paulo comentou aí do espalhamento e tal, a gente imediatamente lembra a ideia, ainda não se pensava, não sabia como era o átomo, né? Se pensava que tem a ideia de ser até um pudim, né? Chamado pudim de ameixas, né? Que teria ameixas aí no meio. Que é um modelo... De repente, um modelo antigo, digamos assim, do átomo. E simplesmente com experimentos de espalhamento, jogando coisas, digamos assim, partículas em átomos, em um filme, uma película de átomos, você consegue, a partir dos resultados, entender que aquilo não era possível. Que aquele modelo do pudim, isso está falando de Rutherford. Do Rutherford, parece, exatamente. Né? Então ele, simplesmente jogando partículas aí nesse átomo, ele viu que de repente algumas voltavam para trás, ou espalhavam mais do que se previa. Interpretando, bem interpretado, um belo experimento, você consegue entender muito sobre o que está lá embaixo, digamos assim. Mesmo sem ter o acesso, mesmo sem ter o acesso, sim. O Rutherford não tinha. Mas já era claro naquela época o que poderia ter ali. É claro que aquilo depois sempre evolui, né? A ciência tem essa dinâmica de que os modelos existentes podem ser incompletos ou podem ser cada vez mais melhorados. Já no final do século XX, e isso percebam que não é uma coisa absurda, é algo impressionante que em pouco mais aí 70, 60, 70 anos, um desenvolvimento impressionante das técnicas experimentais, da engenharia, da computação e de todas as técnicas associadas que permitiram fazer com que fossem desenvolvidos novos microscópios. Microscópio chamado eletrônico, ou tem um microscópio de tunelamento, microscópio de força atômica. Hoje em dia são, em alguns casos, mais caros ou mais baratos, mas são equipamentos que você pode comprar. Se você tem, evidentemente, dinheiro suficiente, você pode ir lá encomendar o microscópio e enxergar átomos. Mas isso é algo muito recente. Deixa eu mostrar, então, uma imagem desse tipo de microscópio que a gente selecionou. Isso é o que se chama um curral quântico, não é isso? Isso. Então, como que o que é essa imagem? Vocês podiam contar um pouco, quer dizer, porque isso aqui é assim, quer dizer, isso são, como é que essa imagem isso é uma imagem, uma representação? O que é isso aqui? É a coisa em si, Luiz? Feita por um microscópio especial, né? E que, de fato, ela é reconstituída. Quer dizer, esse microscópio, ele mostra a distribuição de elétrons, né, na superfície de um metal. O metal tem essa propriedade que os elétrons circulam livremente na sua superfície. Né? E o que é feito aí é implantar átomos que formam esse círculo na superfície do metal. Esses picos aqui, então... Esses picos correspondem aos átomos. Bom, desculpa interromper um minuto, mas isso também é algo impressionante que foi conseguido recentemente, que hoje em dia os físicos, os cientistas conseguem
posicionar o átomo no lugar que quiser. Exatamente. E fazer aí o tal do chamado curral. Então esses átomos são controlados, veja, individualmente. Então pera um pouquinho, Então esses picos aqui, eles são o átomo, não, eles são... Cada um deles representa um átomo. Representa, de fato. Não é uma imagem de luz, não é? Isso é um resultado que vem de um certo tipo de microscópio que consegue localizar esses átomos. Então é possível. O microscópio é também quem põe os átomos. Isso. Tá certo? Também. Então tá bom. Então aqui são átomos de quê? São átomos de ferro, numa superfície de cobre, se não me engano. Isso aí. E aí prendeu lá dentro... Então, o que você prende lá dentro? Eu disse antes que esses elétrons circulam livremente na superfície do metal. No momento que você faz essa cerca de átomos, eles prendem os elétrons que estão dentro da cerca. E se você olhar com cuidado para essa figura, você vê ondas dentro dessa cerca. Esses verdes. Isso, são ondas. É como se fossem ondas na superfície de um lago. Então, isso está mostrando, de um lado, que os elétrons se comportam como ondas. A distribuição de elétrons se comporta como ondas. Embora a gente tenha essa imagem... Você tinha falado lá na frente. Da mesma maneira que a luz tem um comportamento ondulatório, mas também você pode associar corpúsculos à luz. Então, os elétrons que a gente pensa como corpúsculos podem ter um comportamento ondulatório, e esse comportamento ondulatório vai descrever a distribuição dos elétrons. De fato, essas ondas, veja lá como é abstrato isso, essas ondas são ondas de probabilidade, onde a onda é mais alta, diz que é mais provável encontrar um elétron naquela posição, onde ela é mais baixa, é menos provável. Mas ele pode estar lá. Ele pode estar lá. Mas uma coisa que é interessante destacar, olhando para essa figura, eu acho que não tem um físico que não tenha estudado, evidentemente, física quântica, que ao ter visto essa imagem pela primeira vez, entendido o que significa, não tenha se emocionado com uma imagem como essa, porque é realmente uma demonstração clara de uma onda de elétrons, uma onda de probabilidade. Eu acho que tem a ver com o que foi mencionado anteriormente, que e é difícil até explicar, né? Como que alguém pode se emocionar ao ver uma coisa dessas, né? Então realmente... Mas talvez chute, né? A emoção venha de um certo poder sobre a natureza também. Não tem alguma coisa que tenha a ver com isso? Acho que tem duas coisas aí que estão ligadas. Uma delas está associada ao que o Luiz comentou da proximidade com as experiências. Nós, no curso de graduação, de pós-graduação, a gente aprende sobre vários fenômenos, muitos dos quais foram descobertos sem que houvesse a possibilidade de realizar experimentalmente, então eram chamadas experiências de pensamento. E é emocionante ver que essas experiências de pensamento estão deixando de ser experiências puramente de pensamento. Então isso envolve um avanço muito histórico, grande. Né? Até a comprovação envolve um avanço muito grande na nossa capacidade não apenas de entender esses fenômenos quânticos, que foi crucial no começo, na primeira metade do século XX, mas agora de manipular e controlar esses comportamentos quânticos, né? De certa forma somos agora alfaiates quânticos, porque agora a gente faz o terno sob medida. E o que uma figura como essa mostra é exatamente isso. Uma figura em preto e branco que mostra como um curral desse se construiu. Vamos ver se a gente encontra ela. A outra questão da emoção é um pouco algo que o meu colega de doutorado, Frédéric Bernardot, dizia quando nós estávamos fazendo várias experiências preparatórias da experiência que nós queríamos fazer no nosso doutorado. Nós estudamos efeitos, no livro-texto, efeito de interação de átomos com campos elétricos, chamado de efeito Stark, efeito de interação de átomos com campo magnético, chamado de efeito Zeeman. E ao fazermos essas experiências de preparação, nós tínhamos que fazer muita espectroscopia, ver como é que os níveis de energia se comportavam. E a frase dele é uma frase que eu nunca vou esquecer. Ele dizia: agora eu acredito no efeito Stark, agora eu acredito no efeito Zeeman, porque nós observamos. Deixa de ser a previsão Deixa de ser a previsão. Então tem uma emoção grande. Deixa de ser uma fórmula. Deixa de ser uma fórmula. Nós temos uma emoção grande de você constatar. Mas tem o outro lado também que eu acho que é interessante, que no momento que
a gente consegue olhar, manipular e medir alguns efeitos nessa escala, né, nanoscópica, microscópica, nem tudo se sabe de antemão, né? Então, muita coisa aparece na hora da medida, que aí é desafio para mais gerações e gerações aí de novos mas aqui tem físicos. um desafio, não tem, gente? Porque, tem muitos. Né? Tem muitos, eu sei, mas me parece que tem um aqui que é isto aqui, não é? Isso aí, essa figura em particular, eu não conheço. É a figura do... Sim, essa aí na verdade não é uma... Não é um elétron, isso aí são átomos que são colocados... De fato, é um átomo que é colocado numa região. Nesse foco isso é interessante. Essa forma desse curral é uma forma de uma elipse. E você colocando um átomo nesse foco ponto da aqui, elipse, você vê a imagem desse átomo sendo formada no outro foco da elipse. Quer dizer, como... É um fenômeno conhecido de ótica de ondas. Isso era conhecido com a luz. Você tem uma elipse, você coloca uma lâmpadazinha num foco da elipse, a imagem dela se focaliza no outro foco da elipse, né? Isso aqui é exatamente esse fenômeno, mas aplicado a átomos. E está claro aí o aspecto ondulatório desse sistema, né? A imagem do átomo, de fato, feita através dessas ondas, que são ondas eletrônicas, né, vai se concentrar no outro foco da elipse. Quer dizer, aqui não tem... Com som também acontece. Tem casos clássicos, né, isso se conhece há muito tempo, então há até histórias, não sei se são verídicas, né, de que salas especiais, por exemplo, tem uma em Versalhes que diz que o salão oval, que quando você tinha que fazer uma fofoca, o rei colocava o cara exatamente num dos focos e deixava alguém ouvindo no outro. Exatamente. Para ver se... Isso mesmo. Para ouvir E aí o que... o átomo então está aqui e esse outro ponto... É a imagem desse átomo. É a imagem do átomo. Isso. É uma representação, então, quer dizer, ou é ele mesmo, então? Não, aqui não tem átomo nenhum. Aí não tem átomo nenhum, é a imagem dele. É a imagem dele. Assim como uma luz colocada num foco da elipse vai produzir uma imagem daquela lâmpada, né, no outro foco, aqui é a imagem do átomo que é produzido. Mas nós estamos vendo, então, uma ótica da matéria. Né? É uma ótica da matéria, uma ótica associada a ondas de matéria. A matéria sendo os átomos, no caso. É isso a matéria sendo os átomos e os elétrons que fazem parte desse curral aí. Né, e que tem um comportamento ondulatório. De onda. Não comportamento de onda. Então, aquilo que era conhecido realmente na acústica, para sons, né, ou para luz, agora a gente pode verificar com átomos e elétrons. Mas isso também brincar de ondas, né, com a matéria é algo que também na física quântica também são experimentos clássicos e espetaculares. Eu vejo aí que você tem as imagens também dos experimentos clássicos de fendas duplas, né, onde é algo parecido, né, digamos assim. Onde se jogam em fendas, né, você coloca duas fendas, joga uma partícula, pode ser, ou um elétron, qualquer coisa assim, e você observa o fenômeno que é conhecido na luz, na ótica, que é o fenômeno da difração, né? Difração, Aí, no caso, é interferência mesmo, interferência por duas fendas, né, em que você vê claramente o caráter ondulatório, você tem franjas claras e escuras dessa imagem, né, e ao mesmo tempo, se você for olhar o detalhe, você vai olhar os pontinhos que representam os impactos, nesse caso, dos fótons na superfície que está registrando o evento. Então, antes da gente... o Ederson tinha mencionado, acho que era essa foto. Essa aqui, foto, né? Que é então, a formação do curral, é isso? Estão montando. Estão montando o curral. Aliás, se você olhar a foto com o curral começa já aqui, montado, né? A última... Né? Aqui. Você tem vê as que ondas. As ondas são ondas que você obteria se jogasse uma pedrinha no centro de um lago circular. Né? Ondas emanariam a partir do ponto de impacto e você vê o mesmo tipo de onda aí, mas são ondas eletrônicas, né? São ondas de elétrons. E essas ondas descrevem a densidade dos elétrons, a distribuição dos elétrons, ou se quiser, a probabilidade de cada elétron ser encontrado em cada região. Veja só. Vamos fazer então um intervalo rápido, daqui a pouquinho a gente volta para entender melhor esse mundo quântico. Até já.
Estamos de volta com o programa Cientistas do Brasil. Nosso convidado de hoje é o físico Luiz Davidovich. Professor, quando a gente fala em observar átomos, em ver átomos, o que isso quer dizer? O que é ver nesse universo minúsculo? Essa é uma questão muito interessante e, de fato, a gente pode dizer que a física quântica teve consequências importantes na nossa maneira de perceber o mundo. E não é por acaso que essas questões apareceram não só na cabeça de físicos eminentes como Einstein, mas também foram questões que apareceram em considerações de filósofos importantes. Ver é algo sofisticado, segundo quando a gente entende um pouco o comportamento desse mundo quântico. E isso foi descrito pelos pioneiros da física quântica. Por exemplo, se nós quisermos ver um átomo ou um elétron, nós podemos fazer isso enviando luz. Essa é a maneira como nós nos vemos aqui, nós somos iluminados e isso permite que sejamos vistos. Então você pode mandar luz para ver um átomo. A luz refletida faz com que você veja onde está o átomo. No entanto, para você localizar o átomo, para poder vê-lo com uma precisão grande, você precisa aumentar a frequência dessa luz, certo? A frequência está associada à cor da luz. Quanto mais alta a frequência, mais a luz está para o violeta. Uma frequência mais baixa é a cor vermelha, né? Frequência mais alta, cor azul, depois mais alta ainda é violeta e assim por diante. Então você precisa aumentar a frequência da luz ou, em geral, da radiação que você usa para ver o objeto. Mas por que para localizar você precisa aumentar? A razão é a seguinte, quando você aumenta a frequência, você diminui uma propriedade que se chama comprimento de onda da luz. Tá. O comprimento, a luz oscila. E você pode pensar na oscilação da luz como análogo à oscilação de uma corda, por exemplo, né, que tem máximos e mínimos. O comprimento de onda é a distância entre dois máximos consecutivos. Para você localizar um objeto por luz, você precisa usar uma luz cujo comprimento de onda seja menor do que a região em que você está localizando o elétron. Senão, a luz que ele vai espalhar vai ser difusa e você não vai saber de onde vem essa luz. Então, essa é a razão. Precisa ter um comprimento de luz bem pequeno. Então, ao diminuir o comprimento de onda, significa aumentar a frequência, porque pode-se mostrar que a frequência aumenta quando você diminui o comprimento de onda. Então, mas quando você aumenta a frequência, você aumenta a energia desses corpúsculos de luz, dos fótons. Aumentando a energia deles, você aumenta o impacto desses fótons com o objeto que você quer visualizar. Certo? O impacto vai chegar mais? Vai chegar mais forte. Tá bom. Né? Como se fosse uma colisão de duas partículas, uma vindo muito rápido, uma com uma massa muito grande. No momento que você tem esse impacto mais forte, o que acontece com esse objeto? Ele ganha velocidade. Ele sai de onde ele está. Ele sai de onde ele está. Então, quando você tenta localizar um objeto mais precisamente, você está melhorando, né, a determinação da posição dele, mas você está piorando a determinação da velocidade dele. A velocidade dele fica indefinida por causa dessa colisão mais forte. Por outro lado, se você tenta conhecer a velocidade, por um argumento análogo a esse, você pode mostrar que é a posição que você vai passar a desconhecer. Isso foi formulado pelo jovem físico Heisenberg em 1927, num artigo famoso em que ele formulou o chamado princípio da incerteza de Heisenberg, que diz isso. Quanto mais precisamente você procura localizar o objeto, mais imprecisa vai ser a velocidade desse objeto. O Heisenberg, nesse mesmo artigo em 1927, ele dizia que não tem nem sentido falar em posição de um objeto se nós não pensarmos no experimento que vai medir essa posição. Então, Heisenberg colocava isso dessa maneira. Falar da posição ou falar da velocidade não tem sentido se nós não falarmos do aparato experimental que vai medir a posição ou a velocidade. Então, isso mostra que ver no mundo quântico é muito diferente do que ver no mundo clássico. A gente não se preocupa com essas histórias. E a razão pela qual a gente não se preocupa com essas histórias no mundo clássico é que a incerteza de posição, a incerteza de velocidade que existem no mundo clássico são muito menores, né,
do que as posições típicas, ou as velocidades típicas que nós estamos descrevendo nesse mundo. Quer dizer, para a luz mover você da cadeira... É difícil, né? É difícil. Né? É difícil, exatamente. Então, essa percepção de que a medida quântica, né, muda o objeto que está sendo medido é uma percepção muito importante nessa nova física, na física quântica. E como aquela experiência que você estava se referindo no primeiro bloco, do entrelaçamento das partículas, e como é que é possível medir isso, então? Você disse que você mede os efeitos do ambiente sobre o emaranhamento, isso, não é isso? Isso. Então, como que faz isso? Então, olha só. Você disse que você concebeu o experimento e que os experimentais realizaram. Isso. Quer dizer, Então, tem dois momentos aí. Tem 2 momentos, mas nesse caso particular, que é um laboratório que fica lá no nosso grupo, tanto a concepção como a experimentação, como a realização, foram realizados em conjunto. De fato, eu participei da concepção do experimento, eu acompanhei, mas não meti a mão na massa, não. Quem fez o experimento foram meus colegas, né? Mas nós discutimos conjuntamente como é que seria o experimento, né? E como é que você faz isso? Bom, primeiro, como é que você gera esses fótons que estão emaranhados, né? Isso é feito incidindo luz laser. Você tem um laser, você incide luz laser, que em geral está na região do violeta ou do ultravioleta, né? Num cristal, tá certo? É um cristal, né, que tem uma propriedade interessante. Quando você incide luz sobre ele, em vez da luz que sai do cristal estar também, vai ter a mesma cor da luz incidente, que é a ideia que nós temos da ótica clássica, nós vemos saem 2 feixes do cristal. E, dependendo da situação experimental, esses 2 feixes podem, por exemplo, estar no vermelho, no infravermelho. Eles saem com uma frequência diferente da luz que incidiu sobre o cristal. Isso é propriedade do cristal? Isso é uma propriedade do cristal que produz esses feixes a partir do feixe incidente no cristal. Qualquer que seja o formato do cristal? Não, ele é cortado de uma forma especial, né, para produzir esses feixes na direção que a gente quer e é orientado também de uma maneira especial, na experiência. Muito bem. Como é que nós entendemos isso do ponto de vista microscópico? O que acontece é que vem um fóton desse feixe incidente, que é um laser potente, né? Você precisa de potência para gerar esses 2 feixes com frequência menor. Por isso é que não se via isso antes. Antigamente não existia experimentos de ótica que você entra com uma cor, sai em cores diferentes, porque você precisa de lasers que são potentes e que podem produzir esse efeito. Então, vem um fóton desse laser e esse fóton excita o cristal. O que significa isso? Bom, nós já vimos isso antes. Pega esse cristal, que inicialmente tem uma certa energia, e coloca ele numa outra energia, maior do que a anterior, certo? Com isso, o fóton é absorvido pelo cristal. Em seguida, esse cristal decai. Lembra aquele átomo que decaía, né? O cristal decai e, ao decair, produz 2 fótons. Há uma conservação de energia que tem que ser satisfeita, né? Entrou um fóton com uma certa energia, saem 2. Então, claro que a soma das energias desses 2 fótons tem que ser, no máximo, igual à energia do fóton que chega. Eu digo no máximo que pode ter perdas nesse processo. Pode ser que vá energia para outros lugares, né? Então, mas a energia de um fóton é proporcional à sua frequência. Então, para as energias desses 2 fótons serem menores que a energia do fóton que chega, a frequência deles tem que ser menor. Por isso que a cor é diferente. Por isso é que a cor é diferente. Sob certas condições, esses fótons que saem emaranhados. Certo? Então, essas condições são obtidas através de uma composição de cristais, que eu não vou nem mencionar isso aqui, mas você fabrica cristais que produzem fótons emaranhados. Então, assim são produzidos esses fótons emaranhados. Uma vez produzidos, aí nós temos que mostrar que eles são emaranhados, né? E, como eu mencionei, até 1964 não se sabia como fazer isso. E foi em 64 que o John Bell mostrou que era possível fazer uma experiência que diferenciava as correlações quânticas das correlações previstas por teorias clássicas, que diriam que tem uma variável escondida que determina exatamente as variáveis dessas partículas que estão sendo medidas. Uma teoria determinística. Então é possível fazer uma experiência que diferencia essas 2 teorias. Então, o que a gente pode fazer é uma experiência tipo daquela experiência que o John Bell sugeriu,
e que vai mostrar que o sistema está emaranhado. Nós fazemos algo mais. Nós fazemos algo que hoje em dia é chamado por um nome pomposo, que às vezes lembra um setor hospitalar, né? O nome é tomografia quântica. Né? A gente às vezes vai no hospital, faz tomografia, né, do cérebro, tomografia do corpo, né? E fica lá torcendo para que nada de especial ocorra na imagem. Né? A tomografia feita nos hospitais produz uma imagem tridimensional, por exemplo, do nosso cérebro, de um órgão interno. Né? E os cientistas quânticos, sempre muito imaginativos com relação a nomes, né? Não só em relação à física, mas também em relação a nomes, né? Inventaram esse nome, tomografia quântica. O que é tomografia quântica? É realmente desvendar, né, o estado daqueles 2 fótons, mapear esse estado, né, e a partir daí, então, calcular o emaranhamento desses objetos. Então, essa é que é a ideia. Né? Então, a gente faz um processo de tomografia que significa fazer várias medidas sobre os 2 fótons, você faz várias medidas, usando elementos de óptica que eram conhecidos há muito tempo. Espelho. Polarizadores, espelho. tá certo? Espelhos, objetos transparentes, tá certo? Então, você usando esses objetos, você faz várias medidas e com essas medidas, a gente também tem um termo pomposo, a gente diz que nós podemos reconstruir o estado desses 2 fótons. Então, é como se fosse reconstruir a imagem do cérebro através de uma tomografia. E reconstruindo a imagem, reconstruindo o estado desses 2 fótons, a gente tem todos os elementos para obter qualquer quantidade que a gente queira relativa a eles. Qualquer medida. Qualquer quantidade que se queira. Por exemplo, o emaranhamento. Né? Então você está dizendo que o emaranhamento é uma quantidade. É uma quantidade, isso mesmo. É algo, né, que você define e que pode variar, digamos, de 0 a 1, numa certa escala. 0 significa que o objeto não está emaranhado. 1 significa que está maximamente emaranhado. As correlações são máximas. Então experimentalmente trata-se de gerar fótons que estão emaranhados. Para então estudar o emaranhamento. Estudar o emaranhamento, estudar o efeito do ambiente sobre os fótons, por exemplo. Né? Você pode, isso a gente fez lá no Rio, né? Você pega esses fótons, por exemplo, e passa por ambientes que nós construímos no laboratório, de fato são um conjunto de espelhos, de polarizadores, né? E que alteram o estado desses fótons como um ambiente. Para saber como ele se comporta em cada ambiente desse. Para saber como é que ele se comporta em cada ambiente. Em seguida, após deixar os fótons passarem por esses ambientes, nós fazemos a tal tomografia. Marcelo, você trabalha num campo um pouco diferente disso. Como é que é a pesquisa em ferromagnetismo? Né? O que é ferromagnetismo? Eu acho que também tem a ver com a física quântica, né? Então a gente acaba trabalhando aí em áreas um pouco diferentes. E na realidade aí a física é muito ampla, né? Essa questão aqui, em particular eu trabalho com nanomagnetismo, que é estudar o fenômeno de magnetismo em partículas nanoscópicas. Então a gente produz ou partículas ou fios na escala nanométrica e a partir daí a gente tenta entender o que é esse confinamento, o que de diferente tem numa partícula nanoscópica do que não havia antes, né? Ou numa partícula macroscópica ou num pedaço de ímã desses que a gente conhece. E tem muita coisa diferente, né? Muitas promessas, muitas ideias de aplicações e, na realidade, um monte de física ainda para ser entendida, um monte de propriedades, fenômenos que aparecem justamente numa escala que a gente não está acostumado, né? Como já mencionado em várias oportunidades aqui, no mundo quântico, no mundo de uma maneira mais genérica e no mundo nanoscópico, a nossa realidade é um pouco diferente. Observar é diferente, como é o comportamento, as cores, e em particular aqui eu estudo fenômenos magnéticos, também são completamente diferentes em outra escala. É uma outra maneira de ver o mundo, foge um pouco aí do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, da nossa maneira que a gente está acostumado. Nem sempre as coisas são iguais ali. Mas também você tem que produzir coisas, né? Você falou. Exatamente. Eu, em particular, no meu grupo, a gente trabalha com física chamada física experimental. A gente trabalha há várias maneiras, né? Ou você faz a teoria, ou você faz simulações, ou você faz algo meio híbrido.
ou às vezes você faz uma aproximação um pouco mais fenomenológica do problema. Há um problema prático que tem que ser resolvido, ou há uma técnica que foi desenvolvida e vamos produzir essa partícula e ver o que acontece. Então aí é um pouco, digamos assim, sem ser pejorativo, mas é uma cozinha, né? Na física. A gente põe ingredientes, sai aí um produto e temos que experimentar, né? Senão não tem jeito de saber o que apareceu. E eu diria que 99% das vezes aparecem coisas que a gente ainda não sabe entender. E aí, desafio para outros físicos, para colegas, para colaborações, e para produzir a partícula, sei lá, se eu produzo uma nanopartícula ali que tem uma certa propriedade, eu vou me perguntar por que é assim. Mas se eu produzir a mesma nanopartícula, só que 1 nanômetro menor, o que vai dar? Isso são anos de trabalho para conseguir e tal. E depois você vê que dá na mesma ou não dá na mesma, o que mudou. E para você avançar um pouco aí no entendimento, no conhecimento da física que tem por trás desses fenômenos. Então, uma ideia de que o mundo está completamente explicado é uma ideia falsa do ponto de vista da física contemporânea. Certamente. E aliás, nós temos que nos precaver em relação a isso, porque é bom lembrar que no final do século XIX, um físico famoso, Lord Kelvin, eu acho que muitas pessoas devem ter ouvido da escala Kelvin de temperatura, né? O Lord Kelvin fez a seguinte previsão de que escreveu isso de fato, que a física era como um céu azul com algumas nuvens no horizonte. As nuvens eram alguns fenômenos que a física daquela época não tinha conseguido explicar, mas que se achava que com uma suficiente habilidade matemática ia se acabar explicando isso. Então eram as poucas nuvens no horizonte. Isso foi feito no final do século XIX e, ironicamente, foi exatamente no alvorecer do século XX, em 1900, né, que o Planck publicou a fórmula dele, né, e foi a partir daí que aquelas nuvens, de fato, se juntaram e se transformaram numa imensa tempestade. Então, depois dessa experiência histórica, eu acho que todos nós somos muito cautelosos em dizer que nós temos a última palavra ou que nós temos a última teoria, né, sobre o comportamento do universo. Então, claro que muito mais surpresa vai vir por aí. E sem dúvida estamos ainda na escala aí nano, né? Mas tem todo um mundo, um universo a desvendar aí no interior dos átomos, né? Isso que estão sendo feitos grandes experimentos aí de entender realmente a natureza, como o próprio átomo, como ele se forma, do que é constituído. Há grandes questões aí que se colocam que ainda... Estamos longe? Não sei se longe, mas... de entender, certamente. O comportamento do mundo ultramicroscópico, né, e que pode estar ligado ao comportamento do mundo altamente macroscópico, porque há questões importantes que estão em aberto. Quando você olha para o universo como um todo, né, tem uma grande força no universo, que é a gravitação, né? E que também está associada a um trabalho fantástico do Einstein, a teoria da relatividade generalizada, né? Pois até hoje não se sabe como combinar a teoria da gravitação com a teoria quântica. Esse é um problema em aberto, né? Ninguém sabe ainda como resolver isso. E é um grande desafio que a ciência tem aí pela frente. Eu queria insistir e voltar na questão do emaranhamento das partículas, né? E saber, muito bem, estamos conseguindo entender um pouco disso. Onde essa compreensão pode nos levar? O que a gente pode, aonde a gente pode chegar? Fala-se de um computador quântico, de utilizações e aplicações sobre isso. Nós estamos no começo de compreender esses fenômenos, mas onde a gente pode chegar com isso? Eu diria que tem algumas coisas que as pessoas pensam usando emaranhamento. Uma delas é o computador quântico, para a qual pensa-se que emaranhamento é um recurso essencial, mas tem outras coisas que são, em geral, tarefas de informação. Então, uma das compreensões que nós vemos construindo ao longo desse final do século XX e a partir de, enfim, mais recentemente,
é que a mecânica quântica está intimamente relacionada com ciência de informação, o entendimento de como que nós podemos processar, armazenar, transmitir informação. E a mecânica quântica não apenas é uma teoria de informação, o que nós sabemos dizer sobre a mecânica quântica é a informação que nós podemos obter sobre sistemas físicos e, ao mesmo tempo, utilizar essas propriedades fundamentais para melhorar, por exemplo, o processamento. Então, há possibilidades aparentemente superiores de processamento de informação em termos de complexidade de tarefas que computadores clássicos têm dificuldade de realizar e que um computador quântico poderia realizar com uma complexidade menor. Um exemplo típico disso é descobrir quais são os fatores primos de um número inteiro. Nós não conhecemos nenhuma maneira eficiente de fazer isso com um computador clássico e nós sabemos uma maneira eficiente de fazer com um computador quântico se nós conseguimos criar um computador quântico algum dia. Mas por quê? Essa é uma boa pergunta e... Merece outro programa. Não, essa é uma boa pergunta. Desculpe, mas... Essa é uma ótima pergunta e tem um físico importante que se colocou exatamente essa pergunta. O que a mecânica quântica tem a ver com fatoração? Isso, Ok? E a resposta para isso é que a mecânica quântica não tem nada a ver com fatoração. Então eu queria interromper, deixar isso para o próximo bloco. Daqui a pouquinho a gente volta com o último bloco de Cientistas do Brasil. Até já. Estamos de volta com o último bloco do programa Cientistas do Brasil. Voltando aqui, professor Paulo, eu queria que você explicasse para a gente melhor o que o computador quântico, a física quântica, tem a ver com os números primos, decompor. Ok, então vamos por partes. Primeiro, como eu estava dizendo, um físico importante chamado David Mermin se colocou exatamente essa questão e a resposta é que não tem nada a ver com os números primos, mas existe uma estratégia eficiente de descobrir esses números primos que está associada a frequências. E, como foi dito aqui, a mecânica quântica envolve fenômenos ondulatórios e, portanto, está associado a frequências e a maneira de descobrir periodicidades. Então, através de estratégias bem boladas em mecânica quântica, é possível descobrir periodicidades e essas periodicidades podem ser utilizadas para descobrir fatores primos de um número inteiro. Por que a mecânica quântica é pensada como permitindo avanços em termos de processamento de informação? Porque a partir do momento que você permite essa ideia como os elétrons poderem estar em dois lugares ao mesmo tempo, você permite fazer processamento paralelo massivo. Ou seja, se você consegue gerar grandes estados emaranhados, você investiga ao mesmo tempo várias possibilidades de computação. E é isso que é pensado como uma maneira de aumentar a eficiência. Paralelos tem a ver com emaranhamento. Exatamente, com você ter várias possibilidades. Você pensar, por exemplo, em sistemas que têm dois estados possíveis, que seriam os bits. No caso da mecânica quântica, a gente diz que são bits quânticos e você poderia gerar um estado em que várias possibilidades desses bits estivessem presentes ao mesmo tempo. E, portanto, ao realizar um processo de computação, ao invés de investigar sequencialmente cada uma dessas possibilidades, você estaria investigando todas em paralelo. Quer dizer, computação aí usado no seu sentido próprio, quer dizer, de fazer conta. De fazer conta e... Isso mesmo. Por isso que o computador quântico, desse ponto de vista, é um sonho. Agora, a mecânica quântica tem também aplicações para, por exemplo, tarefas de comunicação. Transmissão de mensagens seguras. E isso está associado ao que o Luiz comentou, de você ter... perturbações no sistema quando você interage com ele, quando você faz medidas, você provoca mudanças no sistema. Portanto, uma pessoa pode procurar comunicar uma mensagem para outra e se alguém entrar para tentar obter informação, ela vai obrigatoriamente fazer medidas e perturbar o sistema, o que significa que ela pode ser detetada. Tá bom. E esse é seguramente, em termos de aplicações de emaranhamento,
é seguramente aquela que está mais próxima de uma realidade comercial, pois já existem, inclusive, sistemas em que isso foi feito na prática. Por exemplo, em eleições na Suíça, dados de urnas foram transmitidos para uma central usando mecanismos de criptografia quântica. A transmissão de dados também entre bancos que utilizam esses recursos. Aqui também acho que a história nos mostra que provavelmente as perspectivas, sei lá, se alguém assistir esse programa daqui a 50 anos vai até talvez dar risada, né? Porque não sabemos, né? Realmente aonde essas pesquisas básicas vão levar. Hoje o mundo que nós temos, muita gente não sabe disso, mas o mundo que nós vivemos, o mundo que nós temos, essencialmente depende da física, ou dependeu do seu desenvolvimento tecnológico da física quântica. Então, a partir da física quântica, como já foi mencionado, foram desenvolvidos os lasers e, portanto, leitores, né, de DVD, CD, etc. Tudo isso depende disso. Todos os transistores, todos os computadores e qualquer coisa eletrônica que você possa imaginar depende essencialmente da física quântica, além de uma série de outras aplicações. Então, acho que a lição que a gente acaba tendo é que realmente a gente tem como motivação principal fazer ciência, entender o universo, entender o mundo, e as consequências virão naturalmente. Eu acho que essa é uma lição bem importante. Eu tive um professor desses também, inspiradores, né? E eu me lembro, quando nós estávamos falando sobre teoria do laser, que ele dizia que o laser, quando foi inventado, era um problema em busca de era uma solução em busca de problemas. Né? Esse professor se chama Luiz Davidovich. Agora, essas incertezas todas, né, desse universo quântico também não acabam criando um bando de gente querendo explicar coisas que não são explicáveis pela física quântica? Sim, eu acho que uma coisa é fundamental, que é lembrar que a física quântica é válida, né, no limite quântico, ou seja, lá no universo microscópico, né, no mundo nanoscópico. Quando você vai extrapolar isso para o nosso cotidiano, nossa vida do dia a dia, surgem complicações. A total falta de conhecimento, a coisa esquisita que tem aí na questão quântica, atrai um polo atrator enorme para pseudociências, né? Então, você vê aí, se você tiver a curiosidade de entrar na internet, eu já fiz isso, colocar Quantum no Amazon, né, numa livraria americana, as 30 primeiras referências que aparecem não são de física. É cura quântica, leitura quântica, economia quântica e assim por diante. Por quê? Porque se extrapolam conceitos que valem aí para o mundo nanoscópico, para o mundo microscópico, para o nosso dia a dia. A questão das incertezas, a questão do emaranhamento, estamos conectados, então vira um negócio holístico, sabe? Então, não é que a partícula some daqui para aparecer ali. Então, você acaba, pela dificuldade intrínseca que isso tem de ser compreendido por todos nós, inclusive os que estudamos física e tal, não é uma coisa que a gente sai da aula, estou sabendo física quântica, não é trivial. E o desconhecimento, a perspectiva de ter uma coisa diferente acaba levando para esse caminho um pouco tortuoso. E isso é um cuidado especial que tem que ser colocado, porque eu, particularmente, acho que nós físicos, né, somos às vezes taxados de céticos, né, não acreditam em nada. Não, você vê, a gente acredita em loucuras, né, bem complexas, né? Mas elas têm que ter uma comprovação experimental, elas têm que estar baseadas em experimentos, em realidade, né, e não simplesmente em divagações loucas. Agora, não são poucos os cientistas? Não tem pouca pesquisa nessa área? Eu queria, então, eu vou colar uma pergunta aí nessa pergunta do Ederson. A física hoje atrai os jovens? A física hoje atrai os jovens como atraiu você, como atraiu o Paulo, como atraiu o Marcelo, que é mais novo? Acho que aqui a gente tem gente de 60 e de 40, né? Faixa dos... Estamos aí de 1900, nascidos na década de 40 até nascidos na década de 60, não é isso? Então... Como é que é? Olha, eu acho que ainda atrai jovens, tá certo? Mas
Eu acho que também nós temos que localizar essa questão, não só no tempo, como você fez, mas também no espaço. Depende também de que país a gente está falando, tá certo? De qual a situação em que nós estamos averiguando essa questão. Então, o que está ocorrendo? Se nós olharmos num país como os Estados Unidos, ocorreu lá um fenômeno curioso. Se nós formos a cursos de pós-graduação em física lá nos Estados Unidos, você vai ver uma grande quantidade de estudantes estrangeiros, né? Chineses, em particular, indianos, né? Isso por quê? Porque frequentemente o jovem americano faz uma opção por uma profissão que dê mais dinheiro no futuro, tá certo? Então você vai encontrar, por outro lado, cursos de administração de empresas cheios de estudantes lotados, business, né? Lotados de estudantes norte-americanos, né? Isso tem muito a ver, eu acho, com opções que a sociedade faz. É uma questão complicada, delicada, né? Por exemplo, nos Estados Unidos há um novo governo agora, do Obama, né, em que está sendo dada uma grande ênfase à ciência e à inovação. Vai ser interessante acompanhar qual a repercussão que isso terá, né, nas opções profissionais dos jovens. O próprio Obama já disse que ele quer dar uma grande ênfase também à educação em ciências, justamente para estimular os jovens a seguir essa profissão que ele considera essencial, né, para o futuro dos Estados Unidos. Então já é uma percepção de que só negócios, só business, né, não levam um país para frente. Certo? É preciso ter inovação, é preciso ter invenção, é preciso ter criatividade. Um país que acredita, porque na cultura americana acredita-se muito na ciência, no poder da ciência, tem uma grande confiança. Isso, né? Exatamente. Diferente do Brasil, né? Que eu acho que não tem essa mesma confiança na ciência como solucionador de problemas. É verdade. Então, se nós formos olhar para a China agora, também está havendo um grande impulso para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia. É impressionante, de fato. A aceleração deles é impressionante. E isso está vindo com ampliação de cursos em universidades, com uma flexibilização dos cursos, que permite formar pessoas mais criativas, tá certo? Não é como essa formação engessada que tem aqui no Brasil, não? O indivíduo entra nas caixinhas, né? Faz o vestibular para uma especialidade da engenharia e segue lá. Não é a melhor maneira de formar pessoas criativas, em nenhuma área, né? Então, no Brasil, acho que nós temos questões específicas e importantes. Realmente, nós temos aqui uma pirâmide, né, terrível, em que realmente as pessoas que chegam à pesquisa vêm de um extrato mínimo da população, né? Se nós olharmos as crianças brasileiras, né, a grande maioria dessas crianças está recebendo uma educação de péssima qualidade. De fato, a questão não é nem na educação superior, ela vem antes, também não está na educação média, nem mesmo no ensino fundamental. Se nós olharmos o tratamento de crianças de 0 a 4 anos, né, é sabido já, isso está sendo ventilado em vários países. Nos Estados Unidos há um prêmio Nobel de Economia, chamado Heckman, que fez trabalho sobre isso, onde se mostra que, de longe, a intervenção mais produtiva do Estado está exatamente nessa faixa de idade, de 0 a 4 anos. Crianças bem atendidas, né, em termos de saúde, em termos de educação, né? Nessa faixa, você depois não precisa praticamente intervir, né? Elas sozinhas já vão caminhar, né? E vão, de fato, grupos seguidos nos Estados Unidos, por exemplo, durante 20 anos mostram isso. Crianças de comunidades carentes que tiveram atenção especial com relação a outros grupos que não foram atendidos, vão ter uma taxa de criminalidade muito menor e vão ter um percentual de acesso ao ensino superior muito maior. É mais ou menos óbvio, né? Então, aqui no Brasil, com essa grande discriminação que nós temos, esse é o nosso apartheid, né? É o apartheid educacional, né? Uma grande maioria de crianças tendo péssimo atendimento, agravado pelo fato que nas próprias casas não tem livros, não tem revista, não tem jornal, não tem palavra escrita, né? Então, essa é uma questão que nós temos que enfrentar. Então, até porque o Brasil tem uma grande potencialidade, que é o tamanho da sua população. Então, imagine como seria esse nosso país se nós pegássemos essas crianças desde cedo, né, dessemos uma educação adequada, né, quantos pesquisadores criativos nós teríamos. Falava-se antigamente que nós tínhamos um Pelé, um Garrincha, por causa dos vários campos de pelada espalhados pelo Brasil, né?
Então, espalhemos agora boas escolas pelo Brasil, nós vamos ter uma ciência fantástica nesse país, eu tenho certeza. Já temos uma ciência de alta qualidade, mas são poucos, né? Eu acho que nós precisamos aumentar o número de pessoas dedicadas à ciência e à tecnologia. No Brasil, à inovação, né? Mas para isso nós temos que pegar essa base dessa pirâmide, né, e formá-la adequadamente. Professor, muito obrigado pela sua presença, obrigado pela presença de todos. Cientistas do Brasil termina aqui. Até o próximo programa.